Queridos irmãos, hoje continuamos a história do dilúvio, já saltando para o capítulo 8º. Ontem víamos como no relato do livro do Gênesis acontece esse fato pavoroso. Os filhos de Deus se unem às filhas dos homens por causa da sua beleza. Eu explicava longamente ontem que, segundo Santo Agostinho, isso significa a descendência de Sete, ou seja, aqueles que carregavam o encargo da vida espiritual, a descendência da mulher, que é uma imagem da igreja, começou a se misturar com a descendência da serpente, com os homens depravados e prevaricadores. E é então que Deus decide enviar um dilúvio para purificar a terra, preservando a única família que tinha permanecido incontaminada, a família de Noé, e através dessa família, salvando todos os animais, o que mostra que, através de um instrumento de salvação, Deus tem uma salvação que abrange a criação por inteiro. E sobre isso, é importante que nós digamos ainda uma palavra. Por quê? Quando o capítulo 6 do livro do Gênesis diz que os Belai Elohim, que os filhos de Deus, se uniram às filhas dos homens, nasceram os gigantes. O problema é que o termo hebraico que aparece aqui é o termo Nefilim. E quando a Bíblia foi traduzida para o grego, eles traduziram como gigas, que significa gigante. Mas Nefilim não significa gigante. Nefilim significa os caídos. Então, o que o texto está dizendo é que apareceram esses filhos de uma geração que se tinha corrompido completamente. Esses entes que caíram da sua estatura, ou seja, todos os descendentes de Sete acabaram por prevaricar também. É isso que o texto está dizendo. Então, gigantes aqui também tem o significado de essa enormidade do mal, essa vultuosidade, essa grandeza da iniquidade. Mas notem que Deus, segundo o relato do Gênesis, decide mandar o dilúvio quando os filhos de Deus se misturam com os filhos dos homens. Por que isso é importante? Porque não há problema nenhum em que a igreja continue sendo a igreja e o mundo continue sendo o mundo. O problema para Deus é quando a igreja se torna mundana. É quando ela adere abertamente ao pecado. Quando ela sustenta, de alguma maneira, os comportamentos prevaricadores. Porque, quando isso acontece, qual será o caminho de volta? Se o instrumento da salvação se degenera em instrumento de perdição, como é que nós vamos conseguir retornar ao status anterior?
Se a luz que há em ti são trevas de Jesus, quão grandes serão as tuas trevas. Se o sal perder o sabor, com que o salgaremos? De nada servirá, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Não tem mais efeito. Isso já aconteceu muitas vezes na história. Quantas igrejas desapareceram, simplesmente sumiram. Entraram numa espécie de suicídio eclesial, porque abraçaram a incredulidade, se mundanizaram e acabaram. Esse dilúvio, porém, tem um fim. Chega o momento em que ele acaba, que é o que o texto nos diz hoje. Passados 40 dias, 40 é um número que significa geração, a duração de uma geração, de acordo com os padrões da época. E por isso 40 tem a ver com nascer de novo, com recomeçar, tem a ver com atingir uma maturidade. Passados 40 dias, passados, portanto, uma quaresma, por assim dizer, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. É muito interessante, em primeiro lugar, que a arca não tinha leme. Ela não era pilotada. Ela ia flutuando sobre as águas, uma parte submersa, o texto nos deixa intuir isso, para mostrar o quê? O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, diz Jesus a Nicodemos. Assim são aqueles que nasceram do Espírito. Ou como diz São Paulo aos Romanos, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida é interior. Quando eu olho para essa arca, o que eu enxergo? Eu enxergo uma arca fechada, mas dentro dela pulsando vida, enquanto por fora dela reina a morte. Assim é um homem nascido de novo. Os impulsos do Espírito estão latejando continuamente em sua alma, há pulsões sobrenaturais em seu ser. Ele é puxado para cima, ele não se conduz, ele é levado por Deus. Ele está acima dos acontecimentos. Assim como sobre as águas estava a arca. O homem espiritual não está mergulhado nas coisas terrenas, mas ele está sobre elas, porque ele chegou a uma altura na qual o seu espírito é inteiramente guiado pelo Espírito de Deus. A nossa vida é interior. A nossa vida está dentro de nós. Mas a arca tinha uma janela. E por essa janela Noé solta um corvo que fica revoando até que secassem as águas sobre a terra. Ou seja, o corvo revoa, mas quando as águas baixam, não volta. Por quê? Orígenes, um escritor eclesiástico dos primeiros séculos, dá uma interpretação muito bonita para isso. Ele diz que
O corvo é um símbolo do espírito maligno. E o espírito maligno gosta de carne, gosta da carniça. Quando as águas baixam e há carniça, ele não volta mais. Ao contrário, a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias, soltou de novo a pomba. Pela tardinha, ela voltou, e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Diz Noé, ou melhor, diz Orígenes, o ramo de oliveira é aquele que produz o óleo da unção. Por isso a pomba é uma imagem do Espírito Santo e uma imagem do homem espiritual, que rejeitando as obras da carne, entra na comunhão do Espírito. Volta para a interioridade, abre-se para a vida interior. De tal modo que descobre em Deus a sua razão de ser e remete a Ele todo o seu existir. Esperou ainda 7 dias, ou melhor, foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo. Antes de ler essas palavras ditas por Deus, a primeira coisa que Noé faz ao sair da arca é o quê? Apresentar a sua adoração. Ele constrói um altar e ele imola dos animais puros que ele tinha levado consigo um holocausto ao Senhor. Ele os destrói. Ele apresenta a Deus o sacrifício. Ou seja, quando nós chegarmos ao céu, nós vamos chegar dizendo para Deus as coisas maravilhosas que nós tenhamos feito. Nós vamos chegar e dizer ao Pai o que Cristo fez por nós. Essa é a única mensagem que nós temos. É o sacrifício de Jesus. É a consciência de que só Deus merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. A consciência de que todo este mundo não é nada. Ou seja, morreram todos. Todos os homens, todas as mulheres, todos os descendentes de Caim morreram. Não sobrou nada da descendência de Caim. Aqueles Nefilim, aqueles gigantes também morreram. É interessante que alguns comentadores dizem, de um jeito muito literal, que quando aparecem gigantes em outras ocasiões na Escritura, eram remanescentes do dilúvio, mas é impossível. O texto bíblico diz claramente que todos morreram, não é a mesma coisa. Noé vê o mundo. Ele poderia dizer, missão cumprida, agora o mundo é meu, vou aproveitar. Tudo é meu. A terra inteira é minha. Eu posso fazer o que eu quiser. O que ele faz? Ele diz, o mundo não é nada. E por isso eu faço um altar ao Senhor, eu sacrifico
ao Senhor essas vítimas, porque só Ele merece a honra, só Ele merece toda a glória. O mundo inteiro não é nada. Que coisa maravilhosa para nós considerarmos. Quando nós pensamos na imensidão do universo, milhões de estrelas, galáxias, distâncias incomensuráveis, diante de Deus, isso não é nada. Isso é tudo potência apenas, capacidade de. Mas quem dá o ser é Ele. É Ele que faz todas as coisas serem. É Ele que sustenta tudo que existe. E, portanto, se nós pegássemos o universo inteiro, criássemos um altar e sacrificássemos o universo inteiro em homenagem dele, inclusive o nosso próprio ser, isso não seria nada. Mas que maravilha, que quando Ele se fez homem, e Ele mesmo se ofereceu sobre o altar da cruz, recapitulando em si todas as coisas, como diz São Paulo aos Colossenses, Ele apresentou em nome de todo o universo este sacrifício que é maior do que o universo inteiro. Porque é o sacrifício do Deus encarnado. Como nós contaremos ao Pai as mesquinharias que aqui existem? Não! É por isso que o Pai respira o suave odor deste sacrifício, que é a imagem do sacrifício do seu Filho. Porque o sacrifício de Cristo é a única homenagem digna de Deus. É muito bonito que há um livro antigo chamado Fabíola, um romance sobre os primeiros cristãos, maravilhoso. E há um diálogo entre Santa Inês e as suas amigas pagãs. E elas conversam. O que você vai oferecer de sacrifício para o seu Deus? Aí uma dizia, Apolo merece um bezerrinho. A outra, Zeus merece um cordeiro. E aí pergunto a Inês, e o seu Deus, Inês? O que você sacrifica para ele? Ela sorri discretamente e diz, um outro Deus. Este é o sacrifício aqui figurado, que é maior do que todo o universo. Quando eu entendo quem é Cristo e o que é o seu sacrifício, eu percebo que o mundo não é nada, nada, nada em comparação com Ele. Se nos desse um mundo inteiro de presente, a única coisa que me interessa é sacrificá-lo. Porque Deus está acima disso tudo. Então o Senhor disse consigo mesmo, nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Enquanto a terra durar. A promessa de Deus é a de que, enquanto existir um mundo, Ele não destruirá a vida. Enquanto existir a terra,
ele não exterminará a vida por causa do pecado do homem. Ele diz: o homem tem inclinações más desde a sua juventude. Nós vamos ver na sequência da história de Noé como isso se manifesta, a fraqueza do coração humano. Mas o fato é de que doravante Deus castigará o mundo com o castigo da sua divina misericórdia, iniciando a obra de salvação que nos levará do sacrifício de Noé ao sacrifício de Cristo, do dilúvio de Noé ao dilúvio da graça que se realiza no batismo, da arca de Noé à igreja, e daquela família remanescente, os filhos de Deus, que devem se conservar, como diz São Paulo, incólumes no meio desta geração pervertida e depravada. Oremos pela igreja, para que jamais ela sucumba às tentações do mundo, não se queira enturmar com os filhos da serpente, conserve a fidelidade ao seu Senhor, obedeça à sua palavra sempre, em toda circunstância, para que nós não sejamos uma geração que caiu e, portanto, uma geração que não tem mais jeito.